Olá, pessoal. Boa noite. Hoje vou fazer uma live muito especial, muito desejada, com a querida, competente Cecília Cury. Tenho certeza que será uma live que vocês vão aproveitar muito. Eu vou pôr meu óculos para ver já quem está entrando, porque sem óculos eu não enxergo. Quanta gente boa, querida! Ai, muito obrigada por vocês estarem aqui para prestigiar a nossa conversa, nosso bate-papo com a querida Cecília Cury. Nós vamos ter pautas incríveis. Nós vamos falar sobre o histórico dela como mãe, nós vamos falar do surgimento do Põe no Rótulo, dos direitos em relação à rotulagem, atenção aos produtos, né? Atenção também às compras nessa pandemia em que a gente pede muito delivery, então as compras online, o cuidado que a gente deve ter com as compras. Oi, pessoal, quanta gente queridas, muito queridas, a Érica, Põe no Rótulo, a Jéssica, a Érica, a Amanda, a Grace, a Renata, ai, quanta gente, a Poliana, Elisa, Fonopati, a Rose, a Liana, muito bem, obrigada, pessoal. Então eu já vou chamar a Cecília pra gente conversar, porque vocês viram que falei pra ela que a gente vai precisar de fazer 1 hora, sair, entrar de novo. Vamos lá, vamos chamar a Cecília. Acho que daqui a pouco ela entra. Obrigada por vocês estarem aqui com esse nosso papo tão gostoso. Oi, Cecília! Tudo bom? Boa noite! Boa noite pra Paty, fono da minha filha. Pois é, eu vi aqui. Eu falei que é assim, né? Pra ficar te vendo, eu tenho que tirar o óculos e falar sem óculos de longe. Aí, pra ler o que o pessoal tá escrevendo, eu tenho que pôr o óculos. Eu falei, meu Deus, aí vira uma festa, né? Cecília, seja muito bem-vinda. Olha, você sabe que essa live é uma live muito querida, muito desejada, né? Porque é o mês em que a gente faz as questões da alergia alimentar, né? Dia 7 de maio é o dia comemorado pelo Ministério da Saúde, né? Da conscientização. E eu estava falando da programação que a gente fez, né? Em conjunto, do que falar hoje com esse tema sobre a alergia, né? E eu falei que nós vamos precisar de fazer 1 hora, sai e volta para fazer 1 hora. Então, você quer que eu te apresente, embora não precise, mas o que eu queria falar é que você, além de esposa, mãe, advogada, é uma pessoa muito sensível, que eu admiro muito. E eu gostei muito do que você falou lá na sua chamada do Instagram, que você ama pesquisar, ensinar e aprender. E eu acho que a gente está mesmo para aprender tantas coisas, né? E você, junto com a Fernanda, junto com a Ana, com tantos projetos sociais, com tanta admiração, merece uma live de horas. Ai, eu tô muito feliz. A gente bem sabe, a gente tinha agendado o encontro presencial, né, Eliane, para fazer um. Eu não Sim. sei se está dando para ouvir, se eu tô falando mais baixo, porque a criançada tá aqui, vem Tá TV dando não pra muito ouvir. longe, então tá bom. Tá super bom. A gente ia fazer um encontro presencial para ter uma conversa mais longa do que essa e com toda Sim. a potência da presença, mas foi na véspera dessa história toda. Meu marido tinha chegado de viagem internacional, eu mesma tinha participado de um congresso internacional e eu falei, ai, Nene, eu tô um pouco insegura, tô preocupada. Bom, enfim, e desde então a gente tá num turbilhão, hashtag fica em casa. Sim. E aí a gente foi conversando até a hora que a Eliane fez esse convite. Puxa, então vamos tentar pelo menos fazer a tal da a live, que eu brinco, né? Que não é live, é a live. Porque já que não aconteceu presencial, então vamos com a live, né? Sim, E sim, então eu tô aí, muito feliz. Cecília, eu tenho certeza que hoje todas essas pessoas que estão aqui, com certeza, Moacir! é, Hilbert! o Hilbert, vão aprender muito
E o que eu acho mais legal, eu gosto muito dessa frase, né? Juntas somos mais fortes. E eu acho que a proposta do Põe no Rótulo é exatamente essa, de fortalecimento, além de informação. Eu digo isso porque algumas pessoas sabem, né, que a Isabela, minha filha, ela tem necessidades especiais. E na época que ela estava saindo da fralda infantil para a fralda de adulto, ela tem 23 anos, então naquela época não tinha fralda juvenil, né? Uhum. E foi muito difícil. E eu só consegui algumas coisas me juntando com outras mães de crianças com mielomeningocele. Então, por isso que eu acho que eu tenho tanto esse carinho também pela alergia, não só pelo meu trabalho com meus bebês, com as minhas crianças com alergia, com dificuldade de alimentação, mas porque como mãe eu também sinto essa necessidade de quando você tem que ter uma voz mais forte, né? Que a alergia passa muito isso também. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, contasse um pouquinho que você é mãe de duas crianças lindas e do surgimento do Põe no Rótulo. Vamos Sabe que você começar tá, por aí. claro, você estava falando da questão do juntos somos mais fortes e da importância da gente se unir entre os iguais, entre os pares, para trabalhar em nome da informação, do conhecimento científico, do acolhimento. E hoje, mais cedo, num contexto outro, conversando com a Vanessa, que é uma médica que vem falando muito sobre a importância da gente se cuidar e fazer o isolamento, para que a gente possa sair dessa o quanto antes. E eu dizia para ela, Vanessa, hoje está fazendo um ano, né, que a gente criou uma outra iniciativa e a gente vai chegar lá. E eu Sim, não sei aqui se eu faço um bolo para comemorar ou se eu sento e choro, né, de ver o contexto que a gente está vivendo tão adverso e tão desfavorável. sim, E ela me trouxe uma mensagem muito parecida com essa sua, acho que é isso que me toca, que é da importância disso que a gente fez e faz, de se unir, né? Fernanda, Ana, eu e outras tantas, né? Aqui apareceu já a Rose, a Ju Jordan, não vi se chegou, mas disse que tá vindo, deve estar com o bolo no forno, logo chega. A Ana Monteiro, que tem muito a bandeira da comunidade celíaca, embora também atenda os alérgicos, evidentemente. Então, essa é uma história que começa com o nascimento do meu filho mais novo, Rafael, que está com 8 anos e 7 meses. Hoje a gente fez essas contas porque ele perdeu o primeiro dente. que maravilha! Que gostoso! Fada do Queria... dente alerta! E ele não queria tirar foto. Eu falei, a gente está esperando há 8 anos e 7 meses. Sim, é importante esse registro. Enfim, quando o Rafa nasceu, ele era um bebê que chorava. Aí, Ju, era um bebê que chorava muito, muito, muito. Eliane, assim, inconsolável. E chorava, dormia, sei lá, 30, 40 minutos e acordava gritando de chorar. Eu já tinha uma filha. E eu dizia, tá esquisito isso. E aí, assim, qual é o lugar que mais acalma um bebê? O peito da mãe. Exato. Mas ele chorava no meu peito. E ele se debatia. E eu chorava, dizia assim... Gente, se o lugar, né? A gente, com a minha filha mais velha, a gente brincava que era o ipom, que era o golpe de mestre, quando ela tava irrequieta de tudo, dá peito que resolve, vai dormir, vai acalmar, vai tudo, né? É E com verdade. ele não, com ele não funcionava. E isso me deixava muito angustiada, enfim. E por sorte, ou por acaso do destino, a pediatra da minha filha é uma gastropediatra, a doutora Clarice, e ela então suspeitou de um refluxo oculto, porque ele não punha nada para fora, e me sugeriu fazer uma dieta sem a presença de leite e em seguida sem a presença de soja. Espere um pouquinho que eu E acho que eu fiz alguma coisa aqui. eu acho que você virou a tela. Mas agora eu não desviro? Tem, Virei. achou. Achei. E aí, em algum momento, eu escorreguei na minha alimentação, e aí, por erro mesmo, eu falei, pão sírio não tem leite, mas não fui buscar informação, era um pão de restaurante, enfim, errei mesmo. Mas fiz a prova terapêutica duplo cego para placebo, porque eu não fazia ideia, meu pai, que foi quem comprou, não fazia ideia, e no dia seguinte, o Rafa, que já estava mais estável, estava do avesso de novo, enfim, diagnóstico de alergia alimentar confirmado. De tanto em tanto, a gente precisava repetir essa história. Mas o que aconteceu foi o seguinte, já sem o leite, sem a soja, ele muito melhor, mas virou, mexeu, ele tinha uma piora inexplicável.
E aí, então, a Clarice foi me sugerindo, bom, exclui também, então, o ovo, então, quem sabe o peixe, enfim, eu fiquei sem os 7 principais alergênicos, ela nunca me tirou o trigo, e eu agradeço, porque cozinhar sem tudo isso, e mais sem o trigo, eu conheço pessoas que fazem isso, é muito difícil. Então, Sim. tive essa sorte de que o trigo ficou, e acho que ficou porque no meio desse processo eu acabei identificando a partir de conversa com muitas outras mães de alérgicos, já nessas comunidades de iguais, né, dos próprios pares. Alguém me disse, você não pode consumir traço. E eu disse, eu já não consumo, na minha casa não entra o que eu não como. E eu disse, não, mas você precisa ligar no saque para saber se tem ou se não tem. Eu digo, não, eu leio o rótulo. Se tá escrito pode conter, eu não compro. E aí me disseram, mas nem todos rotulam. Então por que que alguns rotulam? E, enfim, comecei a pesquisar por que que alguns rotulavam e fui identificando que em outros países havia legislação determinando o dever de destacar a presença dos alergênicos, às vezes por negrito na lista, às vezes em parênteses abaixo. Enfim, resolvi dedicar esse tema ao meu doutorado em Direito Constitucional pela PUC e que eu defendi em junho de 2013. E aí um dos professores que estava na banca, né, como é clássico, me abraçou e disse assim, parabéns, Cecília, agora acabou e tal. Eu falei, não, doutor Marcelo, agora começou. Começou, exatamente. Eu Começou. precisava desse dado mais científico, dessa pesquisa mais aprofundada e validada, e lá fui eu me encontrando com os meus pares já nesse momento de advocacy, tem uma filha querendo participar. Nesse momento já de quem queria fazer uma diferença e, puxa, o que a gente pode fazer? E se a gente procurar alguém no Congresso? E se a gente for buscar alguém na Anvisa? Enfim, e aí nós fomos nos juntando num grupo fechado e secreto. Muitas dessas já não estão há muito, né, no grupo, mas as sementes que foram plantadas, o adubo que foi posto é parte disso. E, enfim, acabou que nasceu, então, essa hashtag, esse nome, né? Movimento Põe no Rótulo. E... queria ler essa mensagem, depois eu tento. E aí, enfim... Eu leio. Vai contando que eu leio. Tá, é uma mensagem grande aqui, eu fiquei muito... Não sei quem foi que escreveu, mas enfim. E aí acabou que a gente foi se reunindo e publicando foto dos nossos filhos com a hashtag Põe no Rótulo. Isso foi contagiando. E aí foi contagiando outras famílias, outras pessoas, celebridades, enfim, isso foi tomando uma dimensão muito grande e muito potente, Eliane, porque não era só comigo, era comigo, era com a Ju, era com a Mari, era com a Karina, era com a Melissa, era com a Ana, era com a Fernanda, era com, enfim, Joana, né, Carol, todas nós, mães de alérgico, pais de alérgicos, tios, padrinhos, conhecidos, e aí, enfim, isso foi escalando, 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 a gente ganhou espaço na imprensa, rádio, TV, eu brinco que é da TV universitária, aquela com maior audiência no Brasil, da rádio universitária, a rádio que passa no Brasil todo. E a gente sempre atendeu a todos com o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma responsabilidade, o mesmo preparo, às vezes cuidando um pouco o que e o como, a depender de quem era o interlocutor, né? Para quem eu tô falando. A Ju colocou assim, ó. Lembro muito de uma conversa que tivemos quando a Mila não estabilizava e a médica tirando tudo. E aí você falou de uma maneira tão linda comigo, me acolheu de maneira tão linda e me explicou tudo. Eu acho que essa questão do acolhimento, né? A minha logomarca, ela tem como se fosse um braço, porque eu acho que é isso, você tem que abraçar e acolher. Porque eu tô imaginando, você tá falando tanto do seu filho, eu fiquei imaginando ali, né, um refluxo oculto. O refluxo é um dos indicativos de suspeita, de hipóteses, né? Então, nesse momento, o médico tem que estar atento, ele tem que estar em alerta. E como a doutora Ariana, que me ensinou muito sobre alergia, ouvir. Você tem que ouvir as mães. Então, você, quando mãe entrava no consultório, esse médico tinha que te ouvir. Eu digo que algumas mães são privilegiadas. Eu fui com a Isabela também, que todos os problemas que a Isabela tinha um refluxo também, que ela era desnutrida, abaixo do peso. Aí ela tinha que fazer a cirurgia de coluna. Não fazia a cirurgia de coluna, porque como o refluxo dela era intenso, teria que ser operado. Mas a médica dizia que não tinha como operar, porque não tinha como posicioná-la
na maca por conta da mielomeningocele atrás. Ela demorou 2 anos para chegar em 14 quilos. Ela já tinha 9 anos. Então, esse refluxo... Então, quando eu escuto falar sobre refluxo, dói muito no meu coração, porque eu vivi isso com a Isabela. Então, esse relato da Ju, o seu, de outras mães, e eu como fonoaudióloga trabalhando com isso, esse momento, essa live, é para isso, é para conscientizar, para a gente abrir os olhos, abrir os ouvidos, não pensar que é frescura, que essa mãe é louca, que é ouvir, acolher. Porque na hora que você escuta, você também, do outro lado, né, que está recebendo, como você recebeu a Ju, você tem capacidade de acolher e talvez aquela situação que ela não está enxergando, como você acolheu, ela desarma. Porque eu, como mãe, a gente também vai para defender nossa cria, né? A gente quer proteger, quer defender. Então, eu fiquei encantada com o surgimento do Põe no Rótulo. E olha, parabéns, eu admiro muito a união de vocês três e a força, porque eu sei que vocês tiveram que enfrentar grandes batalhas. Pois é. Você fala desse acolhimento. A Liana ontem fez uma live com excesso alergia e ela falava muito do quanto que a nossa experiência nos auxilia a falar para o outro. Eu passei por isso e veja, né, se esse é um caminho. É evidente que o que aconteceu comigo, com meu filho, as alergias dele, o modo que ele reagia, não necessariamente vai ser o que aconteceu e de fato não é o que aconteceu com a Mila. Não é. Único. Mas existem questões que são assemelhadas e é legal a gente poder compartilhar. Os grupos de mães, e eles são mais de mães do que de pais, no sentido mais lato, né? Ele é um espaço muito, muito, muito potente e importante, Eliane, da gente se escutar, se ouvir, se apoiar. Porque tem um dia, assim, o meu filho já sarou, mas eu vou me permitir usar no presente, porque eu vivi isso tão intensamente que quando eu conto a partir desse lugar. O que eu passo, assim, hoje eu tô bem, tô legal, tô tranquila, fui pra rua, hoje não, tá? Estamos no Covid, mas, né, outrora. Fui pra rua, tinha minha marmita, tinha o que precisasse, tô ótima. Mas há dias péssimos. Sim. E se a gente tá com outra mãe dizendo assim, já passei por isso, eu fiz desse jeito, tenta esse caminho. Ai, é um acolhimento, você falou do abraço, né? É um acolhimento, é um cuidado. E você fala, puxa, vou tentar de novo de um outro jeito amanhã. Sabe o que eu penso, né, Cecília? É sempre assim, quando alguém tem uma dificuldade, seja as crianças alérgicas, que tem que ter todo esse cuidado com a rotulagem, com o preparo da comida, ou eu com a Isabela, que também tem alergia a látex, quando a gente fala para alguém que não sabe o que isso significa, a gente passa como queixosa, reclamona. E muitas vezes eu entendo, eu sempre participei muito de grupo de pais, né? E a gente não tem com quem falar, a não ser com os pares. Porque é isso, eu digo assim, eu não gosto muito daquela frase, não, eu sei o que você está passando. Não, você não sabe porque cada filho é único. A gente imagina o que o outro está passando, né? Então, você e a Ju, uma imagina o que a outra em alergia está passando, né? E pelas questões que já aconteceram de uma anafilaxia, do vômito, de um desmaio, a gente imagina como foi, né? Mas o sentir é nosso. Eu sempre digo, a maior dor é a dor de quem sente, né? A maior dor do mundo é a dor de bater o dedinho na pé da cama. Não, a maior dor é a dor de quem sente. Que na hora que tá doendo, né? E aí a gente pode falar desse nascimento lindo do Põe no Rótulo, dos direitos e deveres, né? Relacionando isso até com o que você falou, do SAC, né? Do Serviço de Atendimento ao Cliente, que eles nunca retornam, que muitas vezes você escuta coisas que não é nem verdade, né? Sim. Sabe que no pré-Põe no Rótulo, já nesse grupo fechado, mas que ainda não tinha, né, Põe no Rótulo, a Priscila Tavares, à época administradora e hoje nutricionista, ela fez a faculdade de nutrição ao longo do Põe no Rótulo, assim que começou o Põe no Rótulo, ela se matriculou. Ela idealizou uma campanha que chamava Saque Cheio. Eu não sei se a Ju lembra. E era o saque e tinha um ozinho pequenininho, né, que era realmente como a gente se sentia cada vez que entrava em contato com o saque. E a ideia dela, que foi brilhante, Eliane, foi a seguinte: se nós nos reunirmos neste grupo e ligarmos em massa para saque de 3, 4 empresas num mesmo dia, numa mesma semana, a gente tende a levar esse tema, sair do saque da fulana, do cicrano e do coordenador, e talvez a gente consiga chegar
numa direção, na área mais técnica. E essa foi a nossa primeira batalha e trabalho em comunidade, em conjunto. A gente ligava para o mesmo saque, e algumas deles de empresa menor, porque tem empresa, Eliane, que é saque 0800, atende um call center. Sim. Eles não fazem a menor ideia, eles têm ali uma ficha para ler e é senhora, ali o rótulo, senhora, pergunta o seu médico, né? Que não servia de nada e segue não servindo. Nesse sentido de faça, se eu tivesse certeza eu não te ligaria. Mas as empresas menores, em que o saque geralmente era alguém interno, você também é daquele grupo? É exatamente isso. Ah, alguém do seu grupo já telefonou? Alguém do seu grupo já... Era isso que eu também ouvia. Ô, Cecília, vamos falar também um pouquinho, né, dos direitos e dos deveres em relação à rotulagem, que eu acho que isso é tão importante. Tem tanta nutricionista que eu tô vendo. Ai, chegou um pai! Semana passada pai de quem? Agora eu quero live. saber de quem. Eu fiz uma live linda com o Rodrigo Gaspar, que é um pai da disciplina positiva. A minha formação na disciplina positiva foi com ele, que é o pai por inteiro. Então, como você falou lá no comecinho da presença do pai, é tão importante. Então, tem muita nutricionista, tem muita mãe, tem muitas médicas que eu vi que acabaram de entrar. Então, vamos falar um pouquinho também sobre esses direitos e deveres da rotulagem, né? Sim. Bem, Eliane, a gente tem no Brasil, vamos falar assim de... Agora baixa advogada, né? A gente tem no Brasil um sistema normativo que é piramidal, tá? A gente tem aqui na pontinha a Constituição Federal, que é aquela que dita os direitos e deveres, né? Tem os direitos fundamentais, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à informação, o direito à alimentação. Fala lá que criança e adolescente são prioridade absoluta, inclusive no que se refere à saúde e alimentação. Abaixo disso, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que numa série de dispositivos fala no dever de informar. Os rótulos têm que trazer informação clara, legível, ostensiva, em português, deve informar inclusive os riscos. E ao mesmo tempo, como se não bastasse dizer os deveres, traz também os direitos. O consumidor tem direito à informação, tem direito à saúde, tem direito a receber um produto, desculpa, não falei alimento, um produto seguro. E foi a partir dessas premissas jurídicas que a gente trabalhou e segue trabalhando no Põe no Rótulo. Quer dizer, olha, o saque muitas vezes dizia, senhora, a lei não obriga. E assim, a lei obriga, né? Chama Código de Defesa do Consumidor. Mas como não bastou, né? Porque precisa de verdade de um detalhamento, de um regulamento sobre como. Ok, eu tenho que te informar, mas como? Surgiu todo esse trabalho do Põe no Rótulo para provocar a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a aprovar uma regulamentação, e aí nasce, então, a RDC 26 de 2015, que diz o como. Né? Porque o dever de informar, eu vou seguir defendendo que via saque já existia, mas via rótulo vem a partir da RDC. E o que ela diz? A partir de agora, todo alimento industrializado, né, todo produto embalado na ausência do consumidor, ele tem que trazer no rótulo, alérgicos, 2 pontos. Contém leite, pode conter ovo. Isso tem que estar em negrito, caixa alta, cor contrastante com a do fundo do rótulo, não pode estar em área de selagem, não pode estar em área de torção, não dá para estar enrolado, a informação tem que estar legível. O Código de Defesa do Consumidor já dizia isso. Mas como não bastava o Código de Defesa do Consumidor dizer na prática, foi preciso colocar lá, olha, você tem a obrigação de informar, mas tem que informar de um jeito que a gente possa ler. Porque se informar de um jeito que a gente não pode ler, aqui tá dando para ler, né? Que eu nunca sei botar. Mas assim, tem que estar chapado, tem que estar legível. Sim. E essa foi uma conquista, Eliane, que hoje a gente vê, extrapolando a questão de alergênicos, indo mais a fundo na questão do rótulo. A Anvisa, desde então, tudo que ela vem falando sobre mudanças nos rótulos de alimentos no Brasil, ela traz essa obrigatoriedade de que não seja em área de selagem, em área de torção, tem que estar legível, porque parece óbvio. Parece óbvio, mas não é. Não sei por que razão, se não tiver escrito, parece que não sabia, tá lá. Sim, mas não dá para ler. Então, a informação sobre alergênico é inegociável, ela tem que estar ali bem clara, bem destacada. Rose, tem que tirar foto e aumentar, mas aí a gente tem aquelas questões, né? Quando a gente passa dos 15 anos, às vezes fica mais difícil de ler. A gente leva lupinha, né? Mas ela tá ali, né? Outrora ela não estava ali. Muitas vezes a gente tinha, Eliane,
alimentos com uso de nomenclatura técnica. Sim. Caseinato, Que é... albumina. O que é isso? Eu não faço a menor ideia. 1000 listas. Eu tinha que carregar listas com sinônimos. Eu não tenho. O CBC fala, é em português. E português é português para consumidor, não é português para quem fala latim, não é português para quem é técnico, para quem é químico. Isso. Não é. É português meu e teu. Sim, Cecília, pegando o gancho com isso, a gente pode falar até da questão da rotulagem dos medicamentos, dos cosméticos, dos produtos de higiene, porque a alergia, todo mundo pensa que é só de comida. Não, você compra um creminho, ali pode ter... Eu queria te contar uma história dizendo, acabei de inventar, mas ela é verdadeira. Era uma vez um sabonete que tem na embalagem, parece que o sabonete está assim, caindo num leite. E dá medo, mamãe de alérgico, eu sinto muito. São loucas, paranoicas, piradas. Há razão para isso, acredite. Entraram em contato no saque e para perguntar se... Flávia, obrigada, a cartilha linda mesmo, merece a gente se atualizar. O que aconteceu? Uma mãe entrou em contato com o saque dessa empresa, uma empresa enorme, multinacional, e, portanto, em tese, né, com uma capacidade boa de receber uma pergunta e devolver. E ela perguntou, essa mãe, esse produto tem leite ou pode conter leite e tal? E aí a resposta foi, senhora, leia o rótulo e este produto não é para alimentação, não deve ser ingerido. Como se a alergia de contato fosse assim, sei lá, uma lenda, né? Não existisse. Pois é, a Ju traz uma pergunta que a gente já tinha conversado e que eu acho que tem tudo a ver com esse tema, que é o seguinte, como é que está a rotulagem de cosméticos? Tudo que nós conseguimos foi junto à gerência de alimentos, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Antônia, Rodrigo, Thalita, todos maravilhosos. Mas foi na gerência de alimentos aprovado pela diretoria colegiada. Mas a Anvisa é dividida por setores. E aí a gerência de medicamentos, a gerência de cosméticos e produtos de higiene ainda não se tocou, não foi tocada pelo nosso pedido. A gente teve recentemente uma consulta pública sobre rotulagem de cosméticos e produtos de higiene, que nada falava sobre alergênico, nada falava sobre coisa alguma disso, mas nós fizemos uma mobilização, mais uma mobilização de hoje, 2019, 2020, que não tem a potência que tinha uma de 2014, 2015, porque hoje todas essas redes sociais, para você aparecer, você precisa pagar, não pagamos, não temos como. Né? Então, claro que ela é muito diminuta, mas mesmo ela sendo menor, ela também foi potente, porque eu tenho a pachorra de ler todos os comentários, né? E os consumidores celíacos e alérgicos, e enfim, outras até questões, comentaram lá dizendo, eu preciso que o rótulo não fale em latim. Ou ainda que ele fale em latim, né? Sine adip lac, o que é isso, senhor? Sim, claro. Parece missa. Cecília, e posso te falar? Eu tô vendo aqui, ó, tem entrando muitos médicos. A doutora Sofia, William Martins, que é um neuro de São Paulo, vários médicos. E muitas vezes existe a questão do nome e até mesmo de produto que sai de linha. Eu já vivi isso que você está falando de medicamento, quando eu falei do medicamento, o antibiótico, alguma coisa, o produto saiu de linha, o médico nem sabia. Né? Como você está dizendo agora, senhora, não é para comer. Quer dizer, as pessoas nem sabem do que elas estão falando, né? E essa intenção dessa live tá sendo tão fantástico ter você aqui, porque eu tô vendo que a gente tem uma mega junção de pessoas profissionais, né? E que todos vão ouvir o que você está falando e vai acender uma luzinha do alerta e falar, opa, vou ficar mais de olho. E é isso que eu acho que é o propósito do Põe no Rótulo, eu quanto profissional, as lives que eu tenho feito, para que as pessoas, eu sempre digo, informação é prevenção, né? Essas pessoas acabam falando todas essas coisas porque elas não sabem, elas não têm informação. É absurdo isso. Mas sabe, Eliane, que isso foi, inclusive, algo que a gente percebeu muito no início do Põe no Rótulo, e eu acho que explica também a potência que a gente conquistou. Que foi o seguinte, o nosso pedido era põe no rótulo. A gente podia simplesmente ficar dizendo põe no rótulo, põe no rótulo, põe no rótulo, põe no rótulo. Mas põe no rótulo o quê e por quê? Isso.
E aí foi um Exato. trabalho de conscientização o tempo todo como pano de fundo. Eu diria que pano de fundo e também pano de frente, né? Filtro. Sim, Quer dizer, por que é que a gente precisa dessa informação? E a gente também, quando contribuiu e mobilizou a sociedade para participar dessa consulta pública de cosméticos, a Ana Monteiro falou que mandou uma mensagem, acho que tem 2 meses e não respondem. E não respondem porque não sabem. E não sabem, não porque eles não estejam nem aí, porque é descaso absoluto, mas eles não sabem da importância dessa informação. E que não é sim, simplesmente, se você não quer, não compra. Não, mas eu preciso consumir o teu produto, porque às vezes você fala de medicamento, Eliane, às vezes eu preciso consumir esse medicamento. sim, Eu preciso tomar vitamina D. Pronto. sim. Boa parte delas são em base de amendoim. Amendoim. Então eu Isso. preciso saber, tem amendoim? Não tem? Ah, é óbvio que tem amendoim. É óbvio para você. Para mim não é Isso. óbvio. E a pessoa também que fabrica, ela precisa saber que existe um grupo de pessoas sensíveis e que eles têm que tentar tomar mais cuidado. Então, é muito complicado tudo isso, porque o Põe no Rótulo lida com situações industriais, de comércio, como a gente está vivendo agora com a pandemia. Eu mando ficar em casa, porque tem que ficar em casa, mas financeiramente o país vai quebrar. E aí, o que que eu faço? Então fica aquela briga, né? O ministro da Saúde com o ministro financeiro, e o Põe no Rótulo veio para isso, para Mas o ministro da ajudar. Economia vai lá na comitiva, vai de máscara, né? Ele tá sabendo que é Então, sério, ele tá ligado. exato. Então eu acho que é isso, né? O Essa da questão saúde do. sem máscara, outro com máscara, a gente fica com mil informações. Põe Sim, no então, rótulo para eles. eu, por exemplo, que trabalho muito com bebês, né? Eles têm uma amassadura, então existe aquilo que é normal, que é fisiológico, e aquilo que vem da alergia. E você contando lá no comecinho a sua história, me remeteu às mães dos meus pacientes no consultório. Porque quando você tem um bebê, é tudo tão novo, ele sendo bebê, você sendo mãe, que aquilo que acontece, você não sabe se ele teve o vermelhinho aqui na dobra do cotovelo, porque ele é gordinho, porque eu vou falar do Arthur, meu filho, que era gordinho, branquinho, ou se ele estava tendo uma reação. Sim, Então, é isso que as pessoas, né, as indústrias de cosmético, de creme, de medicamento, precisam saber. Que nós, consumidores, precisamos saber o que tem ali e poder escolher, né? sim. Você fala disso, né? A questão da rotulagem de alergênicos em alimentos, cosméticos, produtos de higiene, também nos ajuda, Eliane, a evitar uma dieta, uma restrição daquilo que não precisa. Eu vou falar um caso aqui de casa que também que aconteceu. Era uma vez, eu finalmente fui testar ovo com o Rafa. Já estava quase claro que era só leite e soja, mas como eu disse, por conta da rotulagem a gente excluiu muito mais do que devia e foi voltando. Uma parte voltou via leite materno, uma parte voltou depois só com ele, ou enfim, nós dois. O fato é que o Rafael, quando testou o ovo, empipocou inteiro. Nossa, Alérgico a ovo, óbvio, né? Confirmou. claro. Tira Aí ovo. aí a pediatra, né, muito competente, vou arriscar, vou dizer, eu preciso de uma semana para me acalmar e depois eu testo de novo. Se eu não tenho uma informação, eu estava realmente testando o ovo, mas vamos pensar agora se fosse um alimento e um rótulo. Quando eu tenho um alimento com um rótulo que não dá a informação clara, você fica achando que é aquele alimento. Ah, não, deve ser isso, então deve ser aquilo. Você fica ali tateando no escuro. Tem uma propaganda antiga de um presunto que eu adorava como propaganda e hoje eu adoro para dar aula, né? Que o menino falava, esse não é. De É, jeito nenhum, tá querendo me sim. enganar? Opa, É, não dá para ser assim, isso. né? Não Ó, dá. Não o dá. É linda William. a propaganda, ela é engraçada, mas hoje em dia não cabe. Não, não pode. O William, ele é um neurologista, então ele falou aqui, ó, existe realmente um grande problema com os medicamentos. Recipientes muitos não veem, né, o que tem a substância, motivando a não adesão ao tratamento, porque óbvio, eu tomei, o médico mandou tomar por 7, 10 dias. Ele me reagiu, mas aí, doutor William, eu também acho que cabe ao paciente informar o médico. Ele tem que ligar para o médico. Por isso eu digo sempre para as minhas amigas fonos, para as mães, quando você fala em alergia ou qualquer outra patologia, você tem que ter o médico responsável e esse médico tem que estar junto com você. Você ser verdadeira e não mentir, né? E não querer driblar também, contar o que aconteceu. E esse médico tem que te dar esse acolhimento, esse apoio. Mas isso dá certo para nós privilegiados, que temos médicos particulares, Sim, mas no WhatsApp e tal. SUS SUS, não gente, é o que acontece. dá. Ô, É o que Cecília, e dá. falando um pouquinho das compras online.
Eu vou falar das compras online, mas é que eu queria falar, embarcar numa que o Dr. William traz, que é super importante. Me Ah, lembrei do caso da Silvana, que é uma mãe lá de Manaus, e que a filha teve uma anafilaxia por conta de uma vacina, uhum, cuja cepa, né, porque a gente advogada vai aprendendo essas palavras, sim. ela era cultivada, outra coisa que a gente vai aprendendo na qualidade de advogado, ela era cultivada em proteína do leite. E isso não estava no rótulo, em bula, em lugar nenhum. Quando começaram a acontecer as anafilaxias, a doutora Ariana, maravilhosa, encampou esse tema, levou nas BAE, foi a Brasília nos ajudar. Mas quando a gente começou a identificar essas anafilaxias, o que nós achamos foi uma espécie de uma orientação geral que, enfim, não era colada no produto, não era bula, era uma orientação geral, que eu não sei para quantas pessoas isso chegou, que dizia da história da cepa cultivada na proteína do leite. Então é super importante. Aí compras online. Tá aí um outro ponto que nós ainda não conquistamos, mas não desistimos. A gente, quando participa das reuniões lá na Anvisa, seja na reunião da Anvisa quando discute eventual alteração dentro do regulamento brasileiro, seja quando a Anvisa vai discutir no Mercosul, ou vai discutir no Códex, que são as esferas em que a legislação de alimentos passa, a gente sempre leva isso, da importância de que os sites tragam a informação sobre alergênicos também destacada, que replique aquilo que está no rótulo, mas com atenção, Eliane, você falou de mudança de composição, que é algo que acontece. Não adianta eu pegar um site e replicar a informação que estava no rótulo, porque ele Sim, muda. Hoje existem aqueles aplicativos que você escaneia e você tem a informação. E eu faço voluntariamente o cuidado daquilo que eu sei que mudou a composição, eu mando mensagem para essas pessoas dizendo, olha, o produto tal, a batata daquele pote vermelho mudou a composição, vocês precisam atualizar. Porque se essa informação não está atualizada, é um perigo. E em sim. tempos de coronavírus, com a gente fazendo mais compra online, a gente não tem a informação, E não Cecília, dá para confiar. Então tem que isso é, mais do que nunca ler quando chega que vai comprar e não vai dar. Não é, pode. isso é tão importante. Ah, eu preciso só falar um oi para a Fran, que acabou de entrar. A Fran, minha filhinha postiça, ela é amiga da Isabela desde os 2 aninhos elas tinham, e ela tem me acompanhado nas lives. A mãe dela trabalha num posto de saúde. Eu até Sim, falei para ela, fala para sua mãe acompanhar hoje, porque vai ter ótimas informações sobre alergia, que ela também tem. E então tem que mandar um beijo para a Fran. Mas eu sim. ia te falar, Cecília, que isso que você está falando é tão importante que quando no consultório eu escuto uma mãe falar assim, mas Eliane, ele só come a bolacha daquele pacote vermelho. Uhum. Eliane, ele só come, porque a criança que tem alergia, ela tem uma restrição de um grupo de alimentos que ela pode comer. Com isso, ela se torna um pouco mais rígida, mais inflexível. Então, ela só gosta do biscoito tal, da bolacha tal. E ela se identifica com a embalagem. Também por quê? Porque ela sabe que aquele produto não faz mal para ela. Porque a criança alérgica, ela tem sintomas. E isso tem que ser respeitado, né? Então, o que eu digo sempre para a mãe no começo do tratamento é: tira da embalagem para a gente tentar diminuir essa inflexibilidade, né? Põe a bolachinha no prato colorido, aí a gente tem que ser dinâmica, né? Do Mickey e tal. Mas isso que você falou da informação ser modificada é tão importante, porque você imagina aquela criança que só come o pacote do alimento tal vermelho, Sim. do pacote amarelo. Se ele não se modificar, olha o risco, que como você falou, que essa família está enfrentando, né? Mas teve uma bolacha daquela que é preta com recheio branco, ela passou a poder conter leite. Aí tem quem diga, mas pode conter, eu tolero, porque meu filho tolera traço. É roleta russa. Pode É, estar, como pode não estar, a cada bolacha, a cada pacote, olha né? o Mas já perigo, né? aconteceu isso, que a criança, a escola sabia que a criança podia aquela bolacha do pacote azul, que Sim, é essa preta e branca, e deu na escola, já tinha mudado a rotulagem, isso. e foi uma reação grave. Então, assim, não dá para dispensar a leitura. Não. Nunca. A gente Eu, costuma falar, Eliane, que a leitura é no momento da compra, na hora de guardar e antes de ofertar 3 vezes. 3. perfeito. Mas eu já li, não importa. Lê de novo, não Perfeito. custa. E essa é a minha intenção, Cecília, porque quem é da família, você, mãe, o pai, o irmão, nós sabemos o que pode e o que não pode. Mas eu ia te pedir para falar exatamente sobre isso agora, sobre a questão da escola, né? Da merenda escolar. É quando essa criança sai do núcleo
da proteção da casa. Eu fiz a live com a Ju fez um relato lindo do vizinho dela que fazia o alimento e a filha dela reagia. Então, assim, no nosso núcleo eles estão protegidos, mas e olha que sai. E aí, só para completar, eu queria que você falasse, então, dos kits, né, da merenda da escola e do selo cochê, né, da questão da mistura do leite, o risco que isso tem para as pessoas que são da religião do judaísmo. Sim. Você comentou da embalagem, Eliane, antes de eu chegar nisso, eu quero falar da embalagem. Tá. Ao mesmo tempo que tem isso que você comentou, que às vezes a criança se identifica com a embalagem, falando isso eu posso, isso é seguro, então ela só quer daquela embalagem porque é o que ela tá confiante. Sim. A gente tem às vezes relato, Eliane, de mãe muito, muito, muito bem intencionada, que pega a embalagem dos sonhos almejada pela criança, porque todos os amigos consomem, ela substitui o conteúdo, que é para ele se sentir incluído. Isso é um perigo. Não, assim, não sabe? pode. Não façam, sabe? Não façam. E não façam, não porque, ai, que desgraçada que fez isso. Não, não. É porque é um risco da criança amanhã estar na casa de um colega e dizer, a minha mãe me dá esse. Sim, E a sim. mãe do colega vai dar. Porque diz, bom, se a mãe dá, a mãe é louca paranoica, que eu conheço bem. Se ela E dá, a é criança, seguro. e a criança pequena, ela é muito visual, né? Ela tem uma memória visual muito boa. Lá no consultório, uma vez, eu tinha uma criança de 5 anos que saiu, a mãe estava chovendo, a mãe parou o carro próximo, ele veio, eu fui abrir o guarda-chuva, aí tinha uma senhora comendo um biscoito, e lógico, né? Uma pessoa de idade oferece. Aí ele falou, não, não, eu não posso, eu sou alérgico. Aí eu, vamos, né? E levei. A hora que eu voltei para dentro da recepção do consultório, ela olhou para mim, né? Aquela coisa de vó, né? Ai, tadinho, ele falou que ele é alérgico. Aí eu olhei e falei, não, é perfeito isso que ele fez. Sim. Porque a senhora não sabe que ele é alérgico. E a senhora ofereceu um biscoito que ele podia reagir. Ele podia passar mal aqui na nossa frente. Então a criança, conforme ela vai crescendo, ela precisa ter a consciência e verbalizar, porque a senhora já ia oferecer um alimento que não podia. Aí ela, nossa, eu não sabia. Aí foi muito legal, porque na outra sessão, na outra semana, ela pediu para mim, ai, você me dá panfleto? Você me informa? Foi muito legal. Que E legal. é isso, né? Os riscos. Sim. Por Sim. isso a escola, né? Tão importante Sim. saber. E até, voltando só, e aí eu vou para a escola, não vou fugir do tema. Tá. Além da história da embalagem, da substituição, uma outra coisa que eu sempre cuidei, enquanto mãe de alérgica, e sigo cuidando, enquanto alguém que fala sobre alergia, conscientização e tudo mais, essa ideia de, não, então eu vou falar para ele que é pão de queijo, que ele pode o pão de queijo que a mamãe faz. Eu falo assim, é pão de quê? É palmito-piri? É requeijoca? Eu sempre inventei uns nomes, porque pão de queijo não pode. Isso. Não é o pão de queijo da mamãe, porque queijo não pode. Isso. Se a gente passar, não é a manteiga do Rafa. Não, Rafa não pode manteiga. O Rafa podia, com licença, jabá, o Rafa podia Becel. Você quer trans. Quando você é mãe de alérgico, você quer segurança. Exato, Cecília, perfeito. Não engane. A gente, no consultório eu também tenho essa regra para as mães. Porque às vezes sabe aquela coisa, vou pôr o feijão por baixo, o arroz por cima. Não, eu digo, não engane. Ele precisa se conectar com esse alimento, com o alimento que ele pode, né? Não vai ser para sempre isso, as coisas podem ir mudando. Está sendo acompanhado com o médico, ele pode desenvolver mais essa estabilidade. Então vamos pensar por esse caminho, né? E é nessa hora então que a gente chega na escola. Então quando a criança já sabe que a embalagem do produto que ela não pode, ela já tende a chegar mais segura na escola, porque ela não vai pedir pro amigo aquela embalagem que ele pode, porque não pode a embalagem, é o conteúdo, né? Exato. 2, a questão da denominação é outro tema importante. Mas o que a gente tem, Eliane? Quando a gente tem escola e tem alunos indo à escola, a gente está num contexto diferente agora, diverso e espero que provisório. Mas a criança que tem alergia alimentar, o adolescente, enfim, o aluno e a aluna que tem o diagnóstico de alergia alimentar ou alguma outra necessidade alimentar especial tem direito, pela legislação, de ter uma alimentação adequada e adaptada. Hoje, e aí se não cumpre, denúncia ao FNDE, denúncia ao Ministério Público, isso quando a gente está falando de escola pública. Quando a gente fala de escola particular, a orientação que a gente costuma dar, Eliane, assim, denúncia, vou no Ministério de não sei o quê, vou na Secretaria de não sei o que lá, você vai criar um ambiente adverso que não vai ajudar. Então, o ideal mesmo é fazer reuniões e chamar as outras famílias a contribuírem. Eu lembro no tempo da alergia do Rafael, que às vezes a professora rateava, normal, acontece da vida. E pedia lá ia fazer uma receita com as crianças e pedia os ingredientes. E uma vez ela ia fazer um fondue de chocolate para trabalhar com as frutas. Eles iam fazer um trabalho de arquiboldo com as frutas e iam finalizar com um fondue de chocolate.
E ela pediu chocolates. As mães mandaram mensagem no grupo: Cecília, qual é o chocolate que o Rafael pode? Que é pra gente, todo mundo mandar o que ele possa. Porque você vai deixar no cantinho, mas o cantinho é um perigo. Sim. Ninguém tá falando sobre excluir o alérgico, botar no outro lugar. Ninguém tá dizendo que às Não. vezes não é importante estar no cantinho. Mas quando dá para ser todo mundo junto, por que não? Né? Sim. E aí, quando a gente pensa hoje nas crianças que dependem da alimentação escolar e que hoje estão em casa, a gente tem algumas prefeituras e alguns governos do estado que estão distribuindo kits. E nesse momento é muito importante que quem tem alguma necessidade alimentar especial peça o kit adequado, que cheque o que foi entregue, porque não é porque foi entregue pelo estado que é seguro, precisa ver se Sim. realmente é o correto. E se não for correto, buscar a substituição. E se não tiver encontrado caminhos para isso, procure pelo o grupo coletivo Acolhimento de Restrições Alimentares, da ILO, da Sim. Thalita, enfim, se não encontrarem, procura a gente no Põe no Rótulo ou no Alerta É, Alimentar Brasil, que a gente faça o caminho, porque é muito é, importante. é perfeito. Isso, Cecília, se chama informação, né? Que é aquilo que a gente falou lá no começo. Eu preciso só falar uma coisinha. A Edneia é uma pediatra muito interessada nessas coisas e ela colocou assim, né? A palavra é não, a dificuldade é dos pais. A criança aprende o que pode e o que não pode. E é verdade, né? Eu sempre penso que algo, por isso o importante é o acolhimento, porque realmente a dificuldade está mesmo com a gente, porque a gente quer que o nosso filho também coma, que vá para a escola e coma o lanchinho, o aniversário, a festinha. Às Então, vezes, até indo nessa história do não, né? Nos momentos de mais mau humor, quando falavam pro meu filho, coitado, ele não pode comer esse petit suisse, a minha vontade era dizer, coitado do seu que pode, né? oi, Lídia Assis. Ô, Cecília, vamos falar um pouquinho do selo, então? Assim, o selo. Ainda voltando ao rótulo, né? Tem dois temas. Até hoje foi uma troca de mensagem, entre ontem e hoje, uma troca de mensagem no Põe no Rótulo com uma pessoa que identificou um produto que se dizia vegano. Tinha Ah, verdade. tinha uma imagem de um leite cortado e a informação pode conter leite. Assim Verdade. como a gente encontra, às vezes, produto kasher, que tem lá o selo, aquele casinho, e você fala, esse é um leite. Não é porque é kasher, não é porque é vegano, que necessariamente é seguro para quem tem alergia à proteína do leite de vaca ou, pensando no vegano, à proteína do ovo. Porque às vezes pode ter contaminação cruzada. Ah, mas é um absurdo, porque se a empresa processa, absurdo ou não, hoje ela informa, outrora não informava, então era bem arriscado. Hoje ela informa, então mais do que a gente sempre fala, né? Se a gente pensar num produto, ele tem o painel frontal, tem mais do que ler o painel frontal, onde diz sem isso, sem aquilo, fonte de vitamina e ferro. A gente tem que ir para a lista de ingredientes. É onde a gente vai encontrar tudo que a gente precisa, é na lista de ingredientes, é o RG do produto. É onde diz o Você que a gente sabe, está consumindo. essa coisa do vegano é muito importante, porque na hora que a gente ouve o vegano ou lê, a gente se sente segura, mas nem sempre. Isso que você falou é super importante. A Renata Pinotti, ela tem, né, um grupo das hortas, das coisas, e eu aqui em Campinas, nós temos o Ceasa, né, e Sim. tem os dois lados, tem a parte do vegano e tem a parte da clientela normal. Então, outro dia eu estava até vendo o ovo, né, o ovo vegano. Então, realmente, você tem que estar alerta. Sim. A gente tem o ovo da. Como é que ele chama? Novo, que é sem ovo. É muito bom. Eu tenho gostado muito de ver isso, Helene, o quanto que o Põe no Rótulo, de alguma maneira, ajudou a surgir esse mercado da alimentação especial. A gente está longe de Estimulou, ser. né? A gente está longe de ser o que é os Estados Unidos, com empresas que são absolutamente dedicadas, né, com Sim. distribuição nacional, mas a gente tem alguns produtos e algumas empresas que estão investindo nesse nicho. E é É, tão importante. Agora, mais importante ainda, se você decide trabalhar para esse nicho, faça com ainda mais cuidado, ainda mais responsabilidade, porque o teu consumidor confia em você de olhos fechados. E se você sim, rateia, alguém pode morrer. Então a gente precisa de ainda mais seriedade, de ainda mais responsabilidade para que a gente não tenha reações Oladri, a gente não tenha reações que podem ser bem adversas. Você complicadas. sabe, Cecília, que você falou sobre essas reações, esse compromisso, né? A pessoa, o produtor, o da embalagem da indústria, ele deveria, como eu digo sempre sobre a medicina,
Eu acho sempre que os médicos deveriam ter aula com profissionais da reabilitação. A fono, a físio, a TO, agora culpa no rótulo, porque eu vejo que muitas vezes o que falta realmente é essa informação, né? E essa falta de informação é que leva o perigo. Eu fui no congresso que teve o Dr. Maurício do Einstein, no congresso que a doutora Ariana fez na Unicamp, e ele deu uma aula gigante sobre anafilaxia. E quando, depois que terminou a aula, eu saí assim, cheguei para a doutora Ariana e falei, doutora Ariana, eu não vou atender mais criança alérgica, porque é muito sério. Então, eu até digo para as minhas amigas fonoaudiólogas, né? Trabalhar com dificuldade de alimentação há muitos anos. Eu sou formada há 25 anos. Então, a gente trabalha com isso há muito tempo. Agora, você trabalhar com uma criança alérgica, você precisa entender de alergia, você precisa estudar alergia, porque não é só trabalhar com dificuldade de alimentação, né? Então, a anafilaxia, para mim, depois daquela aula, foi uma aula que me impactou muito. E as pessoas a Edneia mesmo, hoje ela colocou um post que eu adorei, que ela falou assim, as pessoas só vão entender o que é o coronavírus e o que significa o isolamento social quando começar a morrer pessoas que você conhece com nomes. O seu vizinho, o seu primo, o seu tio. Então, assim, olha, eu tô até arrepiada de falar, porque é exatamente isso que acontece com a anafilaxia, né? Então, é muito sério. E puxando o gancho disso, falar um pouquinho da denúncia do recall, né? Sim. Dos produtos. Eu E no falo do final, recall, eu falo do Cecília, recall, nós mas eu quero temos falar. pouco tempo. Ai, meu Deus, eu falo do recall e se cair a gente faz uma live 2, o retorno, mas não hoje, porque estamos esperando para jantar. Não, vai dar tempo, a gente vai conseguir. Nós temos 9 minutos. Vai Mas eu lá. queria falar uma coisa muito importante, Eliane. Você está falando da questão da referência, né, dos médicos que trabalham com alergia alimentar, referenciarem os técnicos. E eu amo a pediatra dos meus filhos, e isso que eu estou dizendo para você, eu já disse a ela, então eu não estou furando o olho de ninguém. Da experiência que eu tive outrora, que não é a de hoje, tomara que não seja a mesma, não se referenciava a nutricionistas, a fono, a não ser que estivéssemos em casos, aspas, muito críticos, muito visíveis, né? De desnutrição absoluta ou de disfagia. Olha que chique advogado falando essa palavra, né? Assim, gritante. Mas, cara, a gente devia ser sempre referenciado a nutricionistas, a fono. Eu vejo o quanto que o meu filho deixou de receber aporte de nutriente que ele poderia ter recebido se ele tivesse sido referenciado a nutricionista, e conto da questão da introdução alimentar. E eu tomara que eu consiga responder a história do recall, Tá. mas que foi o seguinte, o Rafa, quando começou a introdução alimentar, ele não aceitava. E eu dava a colher, eu tô dando a colher aqui para você, né? Eu dava a colherada e ele cerrava a boca. E eu tive uma primeira filha que amava comer, era uma colher minha e uma dela, uma voraz, até hoje é. E aí eu sei que num dado momento a comidinha caiu da colher e ele pegou e ele pôs na boca. E aí eu falei, opa, comer ele quer. E aí então eu comecei a fazer uma saroca, né, que hoje chama, tem uma sigla BLW, eu acho, enfim, não conhecia isso, tá? Comer com a mão. Mas enfim, eu descobri que com a mão ele comia. E aí um dia, anos depois, já rotulagem aprovada e tal, eu conheci a doutora Patrícia Junqueira, fono, e comentei isso, como quem conta. Outro dia eu fui para Porto Alegre ver minha família. Contei qualquer coisa assim, mas contei disso. E ela falou assim, ele tinha uma memória de dor ao se alimentar. Sim. Então ele precisava ter absoluto controle dessa entrada de alimento e era todo frontal. Todo. Isso. Ele mastigava aqui. Se eu tivesse sido referenciada a uma fono, que não teria sido essa informação alimentar pra gente. Sim, sim. Por isso é tão importante esse grupo, né? Agora, acho que a gente não vai ter tempo. Tem 5 minutos. Vamos falar da aniversariante. Recall. Então, assim, só... Recall, rapidinho. Bom, se encontrar algum rótulo que não está de acordo com a legislação, caixa alta, negrito, alérgico, 2 pontos, estou falando com você, ou enfim, pode conter, se estiver confuso, denuncia, ouvidoria da Anvisa, Procon, Ministério Público, e a gente precisa cada vez mais que a indústria de alimentos faça recolhimento, avisos, quando houver erro na rotulagem, porque o consumidor alérgico é muito vulnerável, a gente precisa da informação. Falei. Nós temos 5 minutinhos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da aniversariante do mês, porque hoje está completando 1 ano. Sim. E eu tenho muita alegria de estar aqui comemorando.
Um ano da Que Alergia lindo! Alimentar Brasil. Eu estava em São Paulo com vocês, aplaudindo. E foi um privilégio estar lá com vocês, ouvir todos os médicos, toda a equipe que estava lá. Então, eu quero cantar. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra Fê e pra Ana Vamos também. soprar! Vai lá, Cecília! Aê! Alergia Alimentar Brasil! Então, a gente que sempre ano! pediu, rótulos claros, a gente foi percebendo conforme nosso trabalho foi acontecendo que já aprovada a legislação de rotulagem de alergênicos, nós já começamos a trabalhar em outras agendas do rótulo, informação nutricional, publicidade enganosa, enfim, aquelas alegações, alto em vitaminas, ferro, mas enfim, cheio de gordura, cheio de sal. A gente foi trabalhando nisso porque a onda foi nos levando, mas a gente seguiu trabalhando com conscientização de alergia alimentar. E aí estava precisando de um locus e de um rótulo. E aí nasce, há um ano, a Alergia Alimentar Brasil, junto com a Fernanda e com a Ana, tal qual as mesmas do Põe no Rótulo, mas para ter esses dois espaços bem dedicados. Então, em relação à compra, a gente tem um guia que está lá no site do Alergia Alimentar Brasil, né, de sugestões e orientações de como comprar. Se a pessoa tiver risco de anafilaxia, plano de ação, tudo isso validado pela doutora Ariana Yang, pela doutora Raquel Bicudo, nutricionista. Assim, a gente, quando faz, quer fazer direito. Olha, eu tive assim o privilégio de ver tudo isso nascer e hoje eu não podia deixar de comemorar, né? Hoje tinha que ter festa para a Alergia Alimentar Brasil. Obrigada. Sou fã de vocês. Obrigada. A nossa live já está acabando. Ah, meu Pode Deus. fazer uma depois com a Fê, representando a Alergia Alimentar Brasil, para ir mais na questão da alergia eu e vou da alimentação, fazer. introdução alimentar. Vai ser super potente. Eu já muito combinei. legal. Nós vamos fazer. Vai ser uma continuidade. Uhul. Olha, Cecília, muito obrigada por esse momento, por tanta informação maravilhosa. Você como pessoa, como mulher, como esposa, como criadora, junto com a Fernanda e com a Ana, do Põe no Rótulo da Alergia Alimentar Brasil, faz um trabalho, assim, admirável, inenarrável. Eu quero agradecer também a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. Foi uma live maravilhosa. Foi sim. Obrigada a todos e a todas. E até breve. A live vai ficar salva para quem não pôde assistir, né? E Cecília Cury, muito obrigada. Que a vida longa do Põe no Rótulo e Alergia se multiplique por muitos anos e que vocês continuem trazendo tanta coisa boa pra gente. E que a gente fique em casa, mas nossos projetos sigam na rua. Amém. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Um beijo grande. Flávia, eu te devo respostas. Eu vou responder, eu sei. Nós vamos depois mandar mensagem. Cecília vai responder tudo. E obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Cecília. Obrigada a você. Eu vou tentar fazer uma foto nossa. Conseguiu? Acho que sim. Foi. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, Cecília. Um beijo. Tchau.